Boa tarde, meu nome é Cristiane e hoje nós vamos falar sobre a reforma pombalina na educação no Brasil. A educação pública no Brasil, ela teve ações reformistas empreendidas pelo Marquês de Pombal durante seu governo de Portugal. Após quase 5 séculos de história, tal tema permanece ainda no horizonte acadêmico como importante debate e referência de pesquisa. Este trabalho apresenta discussão sobre o contexto em que se deu a primeira reforma educacional no país. Discute também a relação direta entre a expulsão dos jesuítas e a necessidade da implantação de um novo modelo educacional no Brasil. A reforma educacional do Marquês de Pombal se tornou estratégia necessária, não só pela lacuna deixada pelo sistema jesuíta de ensino, mas também como tentativa de modernização da sociedade em prol do desenvolvimento da economia portuguesa, para a manutenção e fortalecimento do seu regime absolutista. A reforma educacional culminou com a expulsão dos jesuítas precisamente das colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos destes e passando para as mãos do Estado. O objetivo que conduzir a administração pombalina a tal reforma para o Brasil, com a expulsão dos jesuítas, significou a destruição do único sistema de ensino existente no país. Para Fernando de Azevedo, foi a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil. Por quê? Quando Pombal expulsou, levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas aulas régias, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os beneditinos, os franciscanos e os carmelinas. Enquanto na metrópole buscava-se construir um sistema público de ensino mais moderno e popular, na colônia, apesar das várias tentativas, através de sucessivos alvarás e cartas régias, as reformas pombalinas no campo da educação só lacrou desarranjos à sólida estrutura deixada pelos jesuítas. A reforma pombalina no Brasil não foi implementada logo no começo, na mesma época de Portugal. Foi quase 30 anos depois. O Estado teve que assumir o controle pedagógico da educação a ser oferecida em terras brasileiras. Portugal logo percebeu que no Brasil a educação estava estagnada e era preciso oferecer uma solução. Somente quando a Real Mesa Censória, criada em 767, assumiu um novo sistema em lugar do sistema mais ou menos unificado. Criou-se um sistema mais ou menos unificado. As aulas isoladas eram ministradas por professores leigos e mal preparados. Com a implantação do subsídio literário imposto colonial para custear o ensino, houve um aumento no número de aulas régias. Mas mesmo assim, as aulas eram precárias, os professores despreparados, não tinha recursos, a grade curricular era irregular, era muito fraca. Com isso, se para Portugal as reformas do campo da educação não foram boas, para o Brasil tais reformas significaram um retrocesso na educação, com o desmantelamento completo da educação brasileira oferecida pelo antigo sistema jesuíta, melhor estruturado do que as aulas régias puderam oferecer. O que isso significa? Significa que na época que tinha a educação dos jesuítas, a escola era boa, ela era bem organizada. Com a reforma pombalina, o que aconteceu? Ele quis impor muito, ele quis cobrar muito, tinha que ser do jeito dele, ponto. Aí a educação só foi decaindo, com professores mal preparados, não tinha verba, não tinha recurso. O Brasil não é contemplado com novas propostas que objetivavam a modernização do ensino pela instrução da filosofia moderna e das ciências da natureza, com a finalidade de acompanhar os progressos do século. Restam no Brasil na educação as aulas régias para a formação mínima do que
iriam se educar na Europa. Assim sendo, justamente através da política imperial de racionalização e padronização da administração de Pombal que a educação passou para o Estado. Mas essa educação que passou a ser pública não se faz para os interesses dos cidadãos. Ela serviu aos interesses imediatos do Estado, para somente interesse pessoal, individual, ideias que não é toda inválida. Mas o interesse dessa mudança para o Estado foi só pública, só interesse para o Estado. Boa tarde, meu nome é Cristiane e hoje nós vamos falar sobre a reforma pombalina na educação no Brasil. A educação pública no Brasil, ela teve ações reformistas empreendidas pelo Marquês de Pombal durante seu governo de Portugal. Após quase 5 séculos de história, tal tema permanece ainda no horizonte acadêmico como importante debate e referência de pesquisa. Este trabalho apresenta discussão sobre o contexto em que se deu a primeira reforma educacional no país. Discute também a relação direta entre a expulsão dos jesuítas e a necessidade da implantação de um novo modelo educacional no Brasil. A reforma educacional do Marquês de Pombal se tornou estratégia necessária, não só pela lacuna deixada pelo sistema jesuíta de ensino, mas também como tentativa de modernização da sociedade em prol do desenvolvimento da economia portuguesa, para a manutenção e fortalecimento do seu regime absolutista. A reforma educacional culminou com a expulsão dos jesuítas precisamente das colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos destes e passando para as mãos do Estado. O objetivo que conduzir a administração pombalina a tal reforma para o Brasil, com a expulsão dos jesuítas, significou a destruição do único sistema de ensino existente no país. Para Fernando de Azevedo, foi a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil. Por quê? Quando Pombal expulsou, levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas aulas régias, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os beneditinos, os franciscanos e os carmelinas. Enquanto na metrópole buscava-se construir um sistema público de ensino mais moderno e popular, na colônia, apesar das várias tentativas, através de sucessivos alvarás e cartas régias, as reformas pombalinas no campo da educação só lacrou desarranjos à sólida estrutura deixada pelos jesuítas. A reforma pombalina no Brasil não foi implementada logo no começo, na mesma época de Portugal. Foi quase 30 anos depois. O Estado teve que assumir o controle pedagógico da educação a ser oferecida em terras brasileiras. Portugal logo percebeu que no Brasil a educação estava estagnada e era preciso oferecer uma solução. Somente quando a Real Mesa Censória, criada em 767, assumiu um novo sistema em lugar do sistema mais ou menos unificado, criou-se um sistema mais ou menos unificado, as aulas isoladas eram ministradas por professores leigos e mal preparados. Com a implantação do subsídio literário imposto colonial para custear o ensino, houve um aumento no número de aulas régias. Mas mesmo assim, as aulas eram precárias, os professores despreparados, não tinha recursos, a grade curricular era irregular, era muito fraca. Com isso, se para Portugal as reformas do campo da educação não foram boas, para o Brasil tais reformas significaram um retrocesso na educação, com o desmantelamento completo da educação brasileira oferecida pelo antigo sistema jesuíta.
melhor estruturado do que as aulas régias puderam oferecer. O que isso significa? Significa que na época que tinha a educação dos jesuítas, a escola era boa, ela era bem organizada. Com a reforma pombalina, o que aconteceu? Ele quis impor muito, ele quis cobrar muito, tinha que ser do jeito dele, ponto. Aí a educação só foi decaindo, com professores mal preparados, não tinha verba, não tinha recurso. O Brasil não é contemplado com novas propostas que objetivavam a modernização do ensino pela instrução da filosofia moderna e das ciências da natureza, com a finalidade de acompanhar os progressos do século. Restam no Brasil, na educação, as aulas régias para a formação mínima do que iriam se educar na Europa. Assim sendo, justamente através da política imperial de racionalização e padronização da administração de Pombal que a educação passou para o Estado. Mas essa educação que passou a ser pública não se faz para os interesses dos cidadãos. Ela serviu aos interesses imediatos do Estado, para somente interesse pessoal, individual, ideias que não é toda inválida. Mas o interesse dessa mudança para o Estado foi só pública, só interesse para o Estado.